Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, na verdade, mais do que um prazer, é uma grande honra estar aqui produzindo conteúdos diariamente com uma certa frequência aí para vocês e ser ouvido, ser prestigiado com seu like, ser prestigiado com comentários. Então, caso você queira me ajudar, goste desse tipo de conteúdo e quer me ajudar no crescimento aqui no YouTube, fazer o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade, a forma de você fazer isso é continuando deixando aí o seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caso você não seja inscrito, esteja aqui pela primeira vez e tenha interesse pelo assunto, sugiro que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal, você estará consequentemente me ajudando e muito. No vídeo de hoje vou falar sobre essa segunda semana de oitavas de final de Champions League, que tem início hoje às 17 horas, com o jogo entre Internacional de Milão, Internazionale de Milão, a Inter de Milão, contra o Atlético de Madrid. Se você chegou agora nesse meio de futebol, de apostas esportivas, de times, você olha essa precificação e acha que o Atlético de Madrid é um time que não tem tradição nenhuma, é um time como se fosse um time ali de segunda divisão, como se fosse um time que recém subiu para a primeira divisão do campeonato espanhol. Afinal, a precificação que os oddmakers deram para esse confronto, eu digo até que é de certa forma vergonhosa. Eu acho que a falta de consideração com o que vem fazendo o Atlético de Madrid nessa La Liga dessa temporada, é verdade que nas últimas temporadas vem flertando muito ali com a falta de credibilidade, com jogos que poderia ter ganho e acabou perdendo, com jogos que acabou perdendo aí também de forma acachapante. Então acho que essa precificação, se levasse em consideração, se fosse há 2 temporadas atrás, na temporada passada talvez até que a Inter de Milão foi a finalista, eu acho até que faria sentido, mas não é o caso de hoje. Eu acho que o Atlético de Madrid vem crescendo muito, principalmente no Campeonato Espanhol, vem jogando bem, jogou bem essa Champions League e vai enfrentar aí o atual finalista, o atual vice-campeão da Champions League, mas essa odd de 6.2 para a vitória do Atlético de Madrid, na minha opinião, está muito fora, está muito desregulado. Eu acho que o Atlético de Madrid tem chance sim de chegar na Itália, endurecer a partida e até mesmo empatar esse jogo aí, até mesmo vencer, por que não? Mas eu acho que o empate não seria nenhuma surpresa, pelo menos na minha opinião, pelo menos na minha forma de ver esse jogo. Acho que é um jogo mais equilibrado do que a precificação dada pelos oddmakers da casa de apostas que eu uso está sugerindo. A Inter de Milão vem aí na primeira colocação no campeonato italiano, é verdade, tem 20 vitórias, é o time que mais venceu, é o time que menos perdeu, que tem apenas uma derrota, são 3 empates e tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição, com 59 gols marcados contra 12 gols sofridos. É verdade que o campeonato italiano ele tem uma dificuldade maior do que o campeonato espanhol, isso se dá também ao número de postulantes ao títulos aí, né? O número de times que podem ser campeões do campeonato italiano, o que já não acontece com tanta frequência no campeonato espanhol, que fica muito ali entre Real Madrid e Barcelona. Atlético de Madrid até às vezes tenta correr por fora. O Girona conseguiu liderar o campeonato espanhol nessa temporada por um certo momento, mas acabou que no jogo decisivo acabou perdendo os 2 jogos para o Real Madrid, o primeiro por 3-0, o segundo então no Santiago Bernabéu, nem se fale, foi um atropelo do Real Madrid. Então, sendo assim, levando em consideração o campeonato italiano e o campeonato espanhol, é verdade que o campeonato italiano ele tem mais dificuldade que o campeonato espanhol, mas eu acho que esse jogo nesse momento chega aí num certo equilíbrio, se tratando de uma oitavas de final de Champions League. Sendo assim, então, o valor apareceu mesmo para o lado do Atlético de Madrid, uma vitória do Atlético de Madrid a 6.2 ou até mesmo um empate a 3.9, mas eu vou ficar de fora desse jogo, afinal, esse Lei Internacional de Milão a 1.71 até pode ser que tenha valor, mas devido à falta de credibilidade que o Atlético de Madrid ainda me passa, eu vou ficar de fora desse jogo. Também às 17 horas temos aí PSV da Holanda contra Borussia Dortmund. Temos 3 pontos de mais EV. Nesse jogo eu estarei fazendo uma entrada ou em lei PSV ou em lei empate. Eu costumo dizer que quando 3 pontos de mais EV aparecem nas minhas precificações, esse jogo tende a não terminar empatado. Vou aqui então falar alguns dados interessantes, afinal eu não acompanho o campeonato holandês, então fui buscar ali
como que está o PSV no campeonato holandês e está sobrando com 10 pontos na frente do segundo colocado. É o time que mais venceu com 20 vitórias em 22 jogos, são 2 empates, nenhuma derrota ainda. É o time que está invicto com 22 jogos, ainda não perdeu. Tem 70 gols marcados contra apenas 10 gols sofridos, então absurdo o saldo de gols do PSV, mas o campeonato holandês ele não é tão tradicional assim quanto é o campeonato alemão, que é um nível de dificuldade também tremendo. O Borussia Dortmund vem chegando aí nas últimas temporadas, tentando correr por fora, mas tem se polarizado muito ali entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Agora o Bayer Leverkusen nessa temporada conseguiu montar um time muito bom e, na minha opinião, aí está bem encaminhado para o título da Bundesliga dessa temporada. A campanha do Borussia Dortmund tem os mesmos 22 jogos do PSV, porém são 11 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 44 gols marcados contra 27 gols sofridos. É o quarto colocado da Bundesliga. Por que a importância de fazer esse recorte dos campeonatos nacionais de cada time? Porque dentro da Champions League eles jogam às vezes em grupos diferentes, grupos distintos, um grupo mais fácil do que o outro. Então eu acho que o atual momento, se uma precificação ela fica mais justa quando a gente leva em consideração os campeonatos nacionais. No caso, então, o PSV sobrando no campeonato holandês, mas que não é um campeonato tão difícil assim. Talvez o Borussia Dortmund, se jogasse o campeonato holandês, talvez estaria ainda com mais saldo de gol, com mais vitórias, com menos número de empates. Então eu acho que se o PSV jogasse a Bundesliga, talvez não estaria nem na quarta colocação. Afinal, é um time muito bom dentro da Holanda, mas que jogando em torneios aí de outros países contra outros países não é tão tradicional assim, e terá hoje um jogo duro contra o Borussia Dortmund, tentando provar que sim, que mesmo jogando o campeonato holandês, o PSV tem condições de chegar e vencer essa partida contra o Borussia Dortmund, inclusive na Alemanha segurar o resultado e passar aí para as quartas de final da Champions League. Porém, na minha precificação, então, apareceu 3 pontos de mais EV, provavelmente estarei fazendo um lei empate a 4, mas esse lei PSV a 2.18 apareceu, na minha opinião, com muito valor. Não acho que o PSV seja tão favorito assim contra o Borussia Dortmund, que é um time muito tradicional no cenário internacional, principalmente também na Alemanha. Esse back Borussia Dortmund a 3.45 também apareceu valor, esse back empate a 3.95 também apareceu valor, acreditando nos meus métodos, acreditando na frequência com que quando tenho 3 pontos de mais EV, o empate não acontece. Estarei buscando esse lei empate a 4, afinal PSV com essa campanha me deixa aí com uma pulga atrás da orelha, até com chances de fazer um bom jogo e vencer o Borussia Dortmund jogando hoje na Holanda, mas eu acho que o Borussia Dortmund tende a pelo menos tentar buscar um empate para decidir na Alemanha, então, essa vaga para as quartas de final de Champions League. Então, nessa rodada de hoje, que inaugura a segunda semana de oitavas de final de Champions League, a minha entrada será nesse lei empate a 4, ou então esse lei PSV a 2.18. Provavelmente aí, se for colocar uma porcentagem, com uns 80% de chances de eu fazer esse lei empate, 20% de fazer esse lei PSV a 2.18. Lembrando que o lei PSV, colocando aí na balança o risco versus recompensa, ele tem muito mais valor do que ficar em se lei empate a 4, onde o mercado estará me cobrando aí, me dando já, me abrindo já o jogo com prejuízo acima aí do que seria esse lei PSV. Sendo assim, então, quero desejar a todos uma boa semana, quero desejar a todos uma boa terça-feira, uma boa sorte. Até amanhã com um vídeo analisando essa rodada de oitavas de final de Champions League e falando sobre a rodada de amanhã também. Também teremos oitavas de final de Champions League nessa quarta-feira. No mais, meu muito obrigado, quero desejar a todos aí uma boa semana, um abraço e até amanhã.